Bom dia, igreja. Bom dia você que nos assiste e participa conosco nessa transmissão, nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter você aqui conosco, participando conosco também. E o nosso desejo e a nossa oração é que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã, que da mesma forma como foi naquela ocasião em que Jesus, com as suas palavras, ele aquecia, o coração daquelas pessoas depois da sua ressurreição no caminho de Emaús, que essa mesma voz, ela possa também falar conosco nessa manhã, que ela possa falar com você, aí aonde você estiver, e que Deus possa encontrar em nós também uma disposição de querer ouvir o que Ele tem a dizer, que Deus possa encontrar em nós uma predisposição de um coração quebrantado e contrito, porque a palavra de Deus diz que esse é um coração que Deus não rejeita. Então, que em mim e em você, Deus possa encontrar este coração, que a gente possa ouvir juntos a sua voz e que essa voz, então, nos aqueça, que essa voz, então, fale aquilo que precisa ser dito à nossa alma e ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Eu queria convidar aí onde você estiver, que você possa se colocar diante do Senhor, se fazer presente para Ele, com a sua vida, do seu jeito, da sua forma, e que seja uma manhã de muito proveito na presença de Deus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, e o seu nome louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, e o seu nome louvarei. Pois Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Seja mais uma vez bem-vindo, você que chegou agora há pouco para participar conosco. Queria só lembrar que, de fato, você pode participar com a gente nos comentários, dê um bom dia, interaja com as canções ou com a própria mensagem que você vai ouvir daqui a pouco, para que a gente possa perceber que você, de fato, está aqui com a gente, participando, ouvindo, entendendo aquilo que Deus tem falado conosco. Eu também queria só reforçar mais uma vez o convite das nossas redes sociais para você seguir, para você acompanhar o nosso Facebook, Instagram, nosso YouTube e outros canais e outras plataformas que nós temos viabilizado para que você continue nos acompanhando, ok? Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. Obrigado, Paulo. Muito bom saber que você está aí. Muito bom saber que você reservou esse tempo para ouvir a nossa transmissão, para acompanhar a nossa transmissão. E eu tenho ficado um tanto quanto impactado, e quem sabe você também, como que tem se falado ultimamente sobre conflitos, sobre hostilidades. Preste atenção nessa frase que eu queria deixar aqui para sua consideração. Em quase todas as cidades há um monumento à paz, cada um deles erigido após um período de guerra. Você tem estado satisfeito com aquilo que as pessoas estão falando sobre paz? Como que você reage? Como que você vê pessoas enfrentando tantos temores e aparentemente sem desfrutar uma paz verdadeira no seu coração? Como é que você tem visto isso? Eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do texto de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar o estudo da nossa série chamada Versão Oficial, uma série nas Bem-aventuranças. E hoje nós estamos no capítulo 5, versículo 9 do texto de Mateus. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. Esses versículos dizem: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Havendo-se assentado,
seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você sabe, nós sabemos, para muitos a ideia de paz deveria ser o maior emblema da humanidade. Só para você ter uma ideia, há cerca de 768 milhões de ocorrências quando você digita a palavra paz em uma busca na web. Você sabe, existem várias músicas, ONGs, instituições que se propõem, até mesmo no seu próprio nome, a levantarem a bandeira da paz. Mas deve nos ocorrer uma questão, uma pergunta. Se de fato o ser humano anseia tanto por paz, e já que é ele que habita o mundo, por que é tão difícil a humanidade não desfrutar dela? Por que isso se torna um desafio para a humanidade? A ideia de paz predomina o projeto de Deus. A Bíblia começa com paz em Gênesis e termina com paz em Apocalipse. Na Bíblia há cerca de 400 referências à paz. Deus é chamado de Deus da paz. Então, há uma explicação, há alguma explicação para a ausência de paz no mundo? Há alguma explicação para os conflitos que minam a paz interior da pessoa? Há explicação para os conflitos interrelacionais tão acentuados? E aí, quando nós abrimos as cortinas para vermos o cenário que mostra o curso da história humana pelo viés da Bíblia, nós vemos ali uma explicação para essas questões. Não é muito difícil identificar os conflitos, não é muito difícil identificar os motivos das desintegrações, das alienações, dos desencontros que abrigam o coração do indivíduo, que vão desembocar nos ambientes onde ele vive e na sociedade em que ele está. É revelado o que há no coração do ser humano já no livro de Gênesis, na Bíblia. Pois ali nós passamos a saber como houve a ruptura da paz entre ele e o seu Criador, entre ele e o seu próximo, e como que todo o meio ambiente se tornou afetado, corrompido e decadente. Então eu convido você a explorar um pouquinho mais esse universo, explorar um pouquinho mais esse assunto, onde nós abordaremos essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. E na sequência do estudo dessa série, hoje nós podemos olhar para esse versículo em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de ver com você é que o pacificador é aquele que conquistou a si mesmo. Considere comigo esses dois versículos na carta de Paulo aos Romanos. Está no capítulo 5, versículo 1, versículo 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 8, o texto diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sei que o uso de algumas palavras aparentemente contraditórias pode causar um estranhamento às vezes. Nós estamos falando de paz, de pacificação, e ao mesmo tempo eu estou mostrando para vocês algo que parece ofensivo, alguém que conquista. Pacificador é aquele que conquista. Só que, mesmo olhando para esse conceito de pacificação, nós temos que entender que há uma luta em questão. A luta do pacificador é com o seu próprio coração, é consigo mesmo. Existe uma luta, mesmo sendo pacificador, que é para andar nos caminhos do Senhor. E podemos afirmar com toda certeza que não é possível haver paz numa alma em estado bélico. Antes é preciso haver a paz interior. E a Bíblia diz que a presença da verdade e do amor produzem o coração pacificado. De antemão, nós precisamos ser lembrados que Jesus é definido como verdade e vida, como caminho, como verdade e como vida. E a presença da verdade e amor produzem esse coração pacificado. Deus agiu para que fosse resgatado, para que pudéssemos experimentar algo perdido desde os primórdios da história do ser humano. E aqui em Mateus capítulo 5, nós vemos um povo a quem Cristo chama de pacificador, como o representante do reino de Deus nesse mundo. E esse povo está aqui para ir muito além de ganhar um prêmio da paz. Pois a paz que passamos a conhecer, passamos a experimentar, é uma paz de origem divina, é firmada na verdade e com desdobramentos eternos, não só para acalmar alguns ânimos enquanto estamos aqui. Infelizmente, as tentativas de pacificação na história da humanidade têm tristes registros, pois parece que dependem de acordos, de assinaturas, de apertos de mãos, que normalmente são equilibrados pelas quantificações e qualificações bélicas. Isso soa como muito contraditório. Pode parecer aquele caminhar sobre uma casca muito fina de gelo. Qualquer ruído, qualquer mal-entendido, qualquer orgulho ferido se rompe. Que segurança nós temos? Que segurança você pode ter? Então nós percebemos que a luta pela paz, nesse mundo, na sociedade, parece que tem se tornado não somente uma utopia. Parece que muitas vezes essa luta é mais uma quimera do que algo palpável, do que algo visível. Na verdade, parte do problema central é apresentado nesse texto. A pessoa não consegue ser pacificadora se ainda, ou enquanto, não resolver o problema do seu próprio coração conflituoso para com o seu Criador. Esse coração se encontra conflituoso com a sua própria existência, com as inaceitações de si mesmo. Esse coração se encontra conflituoso com o fato de não conseguir
resolver, na maioria das vezes, as suas crises existenciais, emocionais, relacionais. Se encontra conflituoso pelo fato de perceber que tem tentado desfrutar a sua existência com fundamentos que acabam percebendo que não lhes dão suporte. Assim as pessoas estão vivendo. É um coração conflituoso quando percebe que foi iludido com propostas enganosas, quer sejam pelas autoridades constituídas, propostas filosóficas ou até mesmo religiosas. E o seu mundo é uma projeção de si mesmo. O mundo do coração conflituoso acaba sendo uma amplitude daquilo que se passa nele mesmo. Alguns acham que a definição de paz significa ausência de conflitos. Na verdade, encontramos essa conceituação até mesmo em alguns dicionários, quando você busca a definição para a palavra paz. Segundo a perspectiva bíblica, paz é muito mais do que a ausência de conflitos, do que a suspensão de guerras. Biblicamente falando, paz é a presença da verdade que produz relacionamentos significativos, orientados e harmonizados com a justiça de Deus. Então veja, paz, biblicamente falando, é a criação, é o estabelecimento de uma conexão e de um compromisso que reúne e que agrega inimigos. Romanos 5:8 é um dos textos que nos mostram isso. Assim, Deus fez em Cristo, e estabeleceu e tornou a paz possível. Esse texto nos mostra que, em primeiro lugar, era necessário a desapropriação de barreiras em relação a Deus. Era necessário o rompimento, era necessário a remoção da barreira de separação entre nós e Deus. Do ponto de vista do Evangelho, há uma diferença enorme, uma diferença definitiva entre trégua e paz. A trégua, segundo o que podemos admitir, ver, fala de uma situação em que alguém deixa de ser ofensivo por um tempo, mas continua armado, continua de prontidão, continua alerta. Quem sabe essa é a ideia de trégua. Mas a paz se instala quando a verdade é encarada. E existe o compromisso de estabelecê-la, de conhecê-la. E o problema central do conflito é resolvido. O problema central do conflito é solucionado. Paz da perspectiva bíblica nunca nega o problema. Não é superficial, não é fingimento. Não é abafar o problema. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O problema não é negado, o problema não é escondido. Eu gostaria de lhe propor este momento como uma oportunidade para fazer um exame profundo no nosso ser. Profundo, um exame profundo no seu ser. E verificar se já tem experimentado esse relacionamento estabelecido com Deus através de Jesus. É um momento para eu avaliar se o meu coração já desfruta dessa paz com Ele. Pois
eu sei, a partir desta verdade, que eu não mais preciso me esquivar, não mais preciso me esconder da sua face, não preciso mais ter medo de encontrá-lo, quer seja na vida ou quer seja com a morte. Não precisamos ter medo mais de encontrar a Deus. Deus estabeleceu a paz entre Ele e nós, entre nós e Ele. É bom eu saber que a partir disso eu não preciso mais me utilizar daquele rosário de justificativas dos meus erros. Eu não preciso mais continuar com aquele peso das culpas ditadas por mim mesmo, pela minha história, pelas minhas lembranças, ou que os outros insistem em apresentar diante de mim. Que eu não preciso mais ficar entoando aquela velha cantilena do quanto que o outro, ou ele, ou ela, ou eles, ou elas, se levantaram contra mim. Por isso eu fiquei rude. Por isso eu não amo mais. Por isso eu sou mal-humorado. Por isso eu me tornei tão beligerante desse jeito, como as pessoas estão dizendo que eu sou. A boa notícia é que eu posso romper com todas essas idiosincrasias, eu posso romper com todos esses procedimentos, pois a alienação em relação a Deus foi tratada por conta do que Cristo fez. Ele é a nossa paz, Ele traz a paz. O pacificador é aquele que conquistou a si mesmo, confiado naquilo que Cristo fez. Então vejam, queridos, a paz nunca se estabelece à custa de injustiça, à custa de enganos. Eu gostaria de lembrar para você um outro texto. Esse texto se encontra em Efésios, no capítulo 4, o texto diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha o versículo 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos os povos, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre nós. Esse é um texto que apresenta uma equação muito simples. Cristo é a justiça nossa. Ele se torna a presença real e capacitadora aos pacificadores. Não se conseguirá paz entre as pessoas, a menos que elas reconheçam o erro, a culpa, a transgressão, e confiem no poder redentivo de Cristo para cobrir as transgressões. Deixa eu colocar algo aqui muito claro, queridos. Não está em pauta uma proposta entusiasta, uma proposta efusiva, uma proposta alienada. Na verdade, o mundo não gosta desta proposta de paz, pois significa rendição ao projeto de Deus, já que a proposta do Evangelho é receber a Cristo pelos padrões dele. Por isso, a próxima bem-aventurança, na sequência da nossa série, na sequência dos nossos estudos, é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não serão todas as vezes que encontraremos simpatia a essa proposta de paz, dessa forma como a Bíblia propõe.
Por isso que Deus exalta os pacificadores, quer sejam humildes ou não, quer sejam famosos ou nunca vão ser reconhecidos, quer tenham um estilo de vida simples, até introvertidos, ou venham a receber troféus ou prêmios, está ao alcance de todo aquele que se rende a Cristo. Simples, nobres, sem recursos, abastados, jovens, idosos, crianças, habitando em metrópoles, em ruelas, em vilas, entre os ribeirinhos, não importa. Já que a Bíblia diz que a paz não será estabelecida por razões humanas, por circunstâncias favoráveis. Cristo é a nossa paz, e é através dele que nós conhecemos, experimentamos a verdadeira paz e somos habilitados a ser pacificador. Mas, em segundo lugar, na sequência do nosso estudo, eu gostaria de considerar com você que o pacificador é um agente de reconciliação. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre a paz e sobre reconciliação. Muitos textos. Mas uma pergunta que seria interessante para melhor esclarecimento nosso. Como que se apresenta um pacificador? Como é que nós reconhecemos um pacificador? Quais são algumas qualidades, algumas características de um pacificador? E olhando assim, eu acredito que fica um pouco mais prático nós trabalharmos essa qualidade no nosso próprio coração. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de ver com você é que o pacificador ajuda outras pessoas a estabelecerem a paz com Deus. E nós vamos olhar para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Esse texto está dizendo assim: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Entre outras verdades, esse é um dos textos que faz cair por terra uma acusação que algumas pessoas fazem, que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento é outro. Esse texto está dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essencialmente, essa é uma qualidade do pacificador. O melhor que há na pacificação é que nós podemos ir até aquele que tenha virado as costas para Deus e dizer que esse Deus o busca na situação em que ele se encontra, no estado em que ele está, pois Deus age por graça e Deus estabeleceu o projeto de reconciliação com ele. O pacificador é aquele que diz que Deus tomou a iniciativa para a reconciliação. O pacificador não é o segregador. O pacificador não é o que se apresenta armado belicamente, até mesmo com as suas palavras ou com os seus argumentos. Mas é aquele que apresenta o Evangelho às pessoas. E por isso é que nós temos pedido a Deus que nos dê muita sabedoria
para aproveitar essas oportunidades, para que nós possamos ser, como diz o texto bíblico, como o sal e luz neste mundo que tanto carece de compreender, de experimentar a mensagem de reconciliação para com Deus. Além do mais, aonde o Evangelho chega, ali é uma oportunidade de haver paz. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, quando ele estava orientando, dando instrução a eles, que ao entrarem numa casa, uma forma de saudação seria: paz seja nesta casa. Porque é como se nós estivéssemos dizendo: ei, nós somos da paz. Quem sabe alguns do povo de Deus, no meio do povo de Deus, precisam ser lembrados disso. Nós somos da paz. Nós pregamos a paz. O evangelho que nós anunciamos é do Deus da paz. Nós vivemos em paz. Por isso estamos apresentando o evangelho do Deus da paz. Então, em primeiro lugar, o pacificador é aquele que ajuda as pessoas a se reconciliarem com Deus. Em segundo lugar, podemos aprender que o pacificador é um perdoador. Eu quero lembrar com você um texto muito conhecido, se você é familiarizado com a Bíblia, que está em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, dizem assim: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Um pouco antes, nesse contexto, versículo 12 começa com uma expressão. Essa expressão é portanto. E normalmente essa é uma expressão usada nas Escrituras que chama atenção para considerarmos o que foi dito antes. Na verdade, é uma expressão que quando nós usamos, nós estamos usando para, quem sabe, chegar a uma conclusão, ou quem sabe trazer um resumo daquilo que foi dito antes. Ninguém começa uma conversa dizendo: bom dia, muito prazer, eu sou Wallace, portanto. Não é uma expressão de início, é uma expressão que normalmente vem mais no final, para apresentar uma conclusão, apresentar um resumo. E o texto no versículo 12, um pouco mais acima, começa com essa expressão. Então a pergunta que nós devemos fazer é: portanto, e o que vem dito antes? O que estava sendo apresentado antes desses versículos? O que o contexto anterior aborda é a obra de Cristo como suficiente para tratar dos nossos pecados, para a remoção dos nossos pecados. A obra de Cristo como suficiente para dar a esperança para um problema de alienação entre nós e Deus. E aqui, então, o texto prossegue falando para não deixarmos que nenhuma raiz de amargura brote. Esse texto usa uma figura, usa uma comparação, raiz, e se a figura utilizada é da botânica ou é agrícola, está dizendo que uma raiz, quando brota, ela ganha uma forma, ela ganha corpo. Essa raiz vai buscando espaços, vai tentando conquistar espaços para se expandir, para fortalecer aquilo que foi plantado. Nesse caso, o texto está abordando a amargura, a falta do perdão, o ressentir, o ressentimento, o sentir de novo. E quando o texto usa essa expressão, diz que se essa raiz de amargura brotar,
vai contaminar. A falta de perdão é uma substância tóxica na alma do indivíduo, no coração do ser humano. É uma substância tóxica para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. As pessoas amarguradas se tornam, por aquilo que esse texto está dizendo, se tornam peçonhentas. Saem por aí espalhando ranços, azedumes, acidez, por onde elas passam. O pacificador trabalha para a paz a partir dele mesmo, em seu próprio ser. E, queridos, podemos pensar, somente quem está desequilibrado, somente um insano, ou aquele que não vive a graça de Deus, é que encontra prazer em boicotar a si mesmo e prejudicar outros. O pior é que essa pessoa que deixa a raiz de amargura brotar, se torna infeliz, traz infelicidade no seu meio, mas cobra de Deus a felicidade. Mas o contexto está dizendo, esses não veem a Deus. Não tem capacidade de enxergar a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz que o que confia no Senhor reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Olha o contraste aqui. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é quando ele está em paz com Deus. E ele pode dizer, Deus está aí, Deus está aqui, ó, em todos os seus caminhos. Então não adianta cobrar de Deus felicidade, se o coração se encontra amargurado por algo que Ele mesmo permitiu brotar. O coração deve ter sido formado, deve estar sendo formado, segundo a verdade exposta para a solução de conflitos nas Escrituras. Aquele coração que foi alcançado pelo amor de Deus e se rende a Cristo segundo os parâmetros de Deus. Os pacificadores, podemos dizer, diminuem os prognósticos de conflitos, pois eles aproximam pessoas em casa, na empresa, nos ambientes acadêmicos, na vizinhança. Aonde ele chega, as pessoas vão poder dizer, graças a Deus chegou um filho de Deus aqui. Bem-vindo. A bem-aventurança diz, serão reconhecidos como filhos de Deus os pacificadores. Ele é um construtor de pontes entre pessoas. Mas em terceiro lugar, uma outra qualidade do pacificador é que o pacificador é um não contencioso. Veja bem, eu não estou dizendo que o pacificador não é contencioso. Eu estou dizendo que ele é um não contencioso. E eu quero lembrar para você um texto que está em Provérbios, Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, e eu fiz aqui uma separação por itens no que os versículos dizem, para facilitar a nossa visualização e o nosso aprendizado. O texto começa dizendo as 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª sua alma abomina. Quais são essas 6 coisas que o texto apresenta? 6 coisas que o Senhor odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. 6ª, a testemunha falsa que espalha mentiras. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª
a sua alma abomina, diz o texto. Qual é a sétima? Aquele que semeia contenda entre irmãos. O texto está dizendo: há 6 coisas que aborrecem a Deus, e uma sétima que ele abomina. Há uma progressão nesse texto de agudez. E quando chega nessa sétima, o texto diz: aquele que semeia, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Quem são os pacificadores? Eles não são os escravos da afronta, do direito, do revide. Não são escravos da provocação dos outros, da necessidade da demonstração de valentia, da necessidade de marcar território pela força. Eles não se solidarizam com o contencioso, com o provocador, com o rixoso, com a rixosa. Ele não alimenta o assunto quando, por exemplo, a maledicência começa a ser nomeada naquela rodinha de amigos. Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, abençoados são, exaltados são, não os discursadores da paz, não os que deixam a paz na retórica, mas aqueles que diminuem o peso da tragédia, os que cobrem multidão de pecados pelo amor, como o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4. Ao invés de ser contencioso, ao invés de ser provocador, o pacificador cobre o desnudo nas suas vergonhas. O que vem sendo oprimido, ele se sensibiliza. É aquele que se sensibiliza com o instável emocionalmente. O pacificador é aquele que, ao invés de gargalhar das vergonhas do fraco, ele tenta preservá-lo, baseando-se na verdade, na justiça e no amor. Os pacificadores são aqueles que protegem a pessoa digna e respeitosa num momento constrangedor, num momento vergonhoso para ela. Ele não tem prazer em expor a fraqueza do outro. Prestem atenção aqui. Pais com seus filhos, não caiam naquela conversa de que um filho não sente quando é exposto na sua vergonha. Que uma filha não é exposta quando não sofre quando é exposta na sua vergonha. Maridos, esposas, não caiam nessa armadilha de expor a desgraça ou a vergonha dos seus cônjuges. As pessoas podem sim trazerem muitas cicatrizes pelas posturas daqueles que não são pacificadores. É uma escolha. Tem gente que escolhe pecaminosamente contender. Esse não promove a paz. Jesus diz, esse não pode ser feliz e não é encarado como pacificador. Quero concluir com você, deixando 2 aspectos nessa nossa reflexão final, para repensarmos um pouco mais o nosso coração, a nossa atitude, o nosso ser interior. Em primeiro lugar, gostaria de dizer e lembrar a você que o pacificador escolhe as batalhas que vai enfrentar. Vamos olhar aqui para esse texto de Romanos. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 18, o texto diz:
O quanto depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muito bem, quem sabe você pode estar pensando: Wallace, até agora nós estamos falando de pacificação, de paz, mas você voltou a inserir a palavra luta ou batalha num assunto de pacificação, num assunto de paz. Como é que é isso? É interessante que Paulo mesmo se utilizou dessa expressão, dizendo: combati o bom combate, no determinado contexto. Então, quando essa expressão é usada, bom combate, significa, há uma implicação aqui que nós podemos dizer: bom, então existe algum combate. Existe um combate que, quem sabe, nós podemos dizer: esse é um bom combate. Quais são os combates que valem a pena nós encararmos? Essa é a questão. A Bíblia considera que, mesmo sendo um pacificador, e pelo fato de pertencer ao reino de Deus, nós vamos ter que enfrentar algumas batalhas. A Bíblia é muito sábia, Deus é muito sábio. Por isso Ele está dizendo: no quanto depender de você. Porque Deus sabe que muitas das situações bélicas que se instalam ao nosso redor, ou contra nós, não estão dentro da esfera do nosso controle. Deus sabe disso. O pacificador não é um ser de outro planeta. Não é alguém que de repente foi lançado para esse mundo e se viu aqui em toda essa confusão. Não, não. O pacificador vive nesse mundo. Sabe como esse mundo funciona. O pacificador sabe dos meandros de um conflito. Sabe das armadilhas e astúcias que qualquer ser humano tem o potencial para demonstrar. O pacificador não é um bobo alegre. Isso é devido a uma característica do coração do ser humano, um coração enganoso. O pacificador é aquele que conhece o seu próprio coração. Ele sabe também das investidas do inimigo contra as qualidades e os valores do reino de Deus. Então, queridos, por isso que, como pacificador, nós devemos nos fortalecer espiritualmente falando e crescer em discernimento, pois nós sabemos que não estaremos imunes às afrontas, às hostilidades e às provocações. Bem diferente disso, virão a todo momento contra você e contra nós. Só que ele vai agir e reagir visando até mesmo o arrependimento do outro quando houver provocações. E é isso que o texto está dizendo. Ele poderá reagir dando oportunidade para que o outro venha se arrepender. Era o símbolo aqui do texto, como o texto apresenta, o brasas vivas sobre a cabeça do outro. Isto é, levar o outro ao arrependimento através de atitudes sábias, justas e amorosas. Mas, em segundo lugar, na nossa conclusão, quero deixar com você, é que o mérito do pacificador é ser identificado como filho de Deus.
Esse versículo 9, que é o tema da nossa reflexão dessa manhã: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vem na sequência do texto, no versículo 16: e assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O contexto imediato dessa bem-aventurança, como está no versículo 16, é que as pessoas vão olhar estas qualidades, essas atitudes daquele que faz parte do reino de Deus. Mas essas pessoas deverão ser direcionadas para a pessoa de Deus. É para que o nome de Deus seja honrado, para que o nome de Deus seja glorificado. Isto é, o pacificador não deve almejar sequer méritos, ou prêmios, ou reconhecimentos aqui. Até porque quando o texto diz que serão chamados filhos de Deus, ele pode ser reconhecido como filho de Deus, ou como um elogio, ou até mesmo como uma imprecação, com um desprezo, com hostilidade. Até mesmo os inimigos vão poder reconhecer num pacificador que eles são filhos de Deus. Aliás, o livro de Atos nos diz, Atos dos Apóstolos, nos diz que quando os cristãos foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez, não foram somente reconhecidos como cristãos na forma de elogio. Quando nós sabemos o significado da palavra cristão, traz até mesmo um significado um tanto quanto pejorativo, porque a palavra cristão, naquele primeiro momento, foi utilizada para dizer: esses são os cristozinhos. Essas são miniaturas de Cristo. Tanto que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eram parecidos com Jesus. E muitas vezes as pessoas estavam dizendo: olha ali, miniaturas de Cristo. Olha ali, cristozinhos. E daí então se originou a palavra cristão. Para uns, era uma forma até de ofender o Filho de Deus. Para outros, não. Era mesmo o reconhecimento: ali há um Filho de Deus. E o mérito do pacificador é esse: ser reconhecido como Filho de Deus. E há duas palavras, pelo menos no Novo Testamento, traduzidas como filho. Uma delas traz a ideia da afeição. Meu filho querido, uma palavra mais afetuosa, de ligação. A outra palavra utilizada é para falar sobre a honra, para falar sobre a dignidade daquela pessoa. E é essa segunda palavra que está sendo usada no versículo 8. Serão chamados filhos de Deus, porque fala da dignidade, porque fala da honra de ser chamado filho de Deus, de ser identificado com Deus. Então, olhando as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas bem-aventurados não porque choram, mas porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas não porque têm fome e sede, mas são bem-aventurados porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, não porque promovem a paz, não porque já encontraram a própria paz no seu coração apenas, mas são bem-aventurados porque são chamados filhos de Deus. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que Deus possa abençoar o seu caminhar e que você possa ser identificado como um filho de Deus pelo fato de trazer essa qualidade no seu coração, que seja assim com você e conosco como povo de Deus.
Deus abençoe a sua vida. Eu vou chamar o Paulo para que você possa, juntamente conosco, ter a oportunidade de mais uma vez adorar ao Senhor com um cântico. Paulo, por favor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, pois só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a minha dor, meu sofrer, pois de pasto transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Capaz de dar ao homem salvação. Que Deus te abençoe. A gente convida você para estar conosco hoje à noite também, às 18h45. Você é nosso convidado. Compartilhe esse link, divulgue para mais pessoas, para que outros possam se juntar a nós, para que juntos possamos continuar cultuando a Deus, servindo a Ele, ouvindo a sua voz.
que você possa também nos acompanhar nas redes sociais, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida ou deseja conversar conosco, você pode mandar uma mensagem para a gente. Que Deus te abençoe, a gente te espera hoje à noite ou, se não, no próximo domingo.